Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso coletivo Lógica Viva. Meu nome é Marcos Silva. A gente vai gravar aqui um outro vídeo sobre falácia, né? Eu vou, digamos, desenvolver um pouco mais o argumento do professor Aldo Dinucci, um vídeo que ele já gravou para a gente aqui no coletivo sobre falso dilema, ok? Como o professor Walter Carnielli com frequência fala para a gente tem inúmeras maneiras de nos enganar com argumentos. A gente tem inúmeras falácias. E eu vou tentar aplicar aqui a falácia do falso dilema em um outro contexto, né? Então vamos pensar juntos aqui. Você tem argumentos do tipo ame ou deixo, ou você está a meu favor e você está contra mim, ou bem você defende isso, ou você é um comunista, né? O que está acontecendo aqui nesses argumentos? Além de serem argumentos muito autoritários, né? Você tem uma espécie de mesmo raciocínio falacioso aqui. Você tem uma espécie de falso dilema, falsa dicotomia, uma falsa bifurcação, ou bem preto ou bem branco. Mas você tem muitas cores, ok? Talvez infinitas cores. E você pode misturar preto com branco também. Então, quando alguém apresenta duas alternativas, uma espécie de bifurcação, como se fossem as únicas alternativas, e você tem que decidir entre uma delas, com frequência, isso é um argumento falacioso de uma falsa dicotomia. Então, provavelmente não são as duas alternativas que existem e você pode, eventualmente, combinar as duas coisas ou conciliar as duas coisas, né? Isso tem cara de um argumento falacioso. Bem, o que nosso governo federal está fazendo? Ele assumiu uma espécie de estratégia prejudicial, de muitas estratégias prejudiciais que ele já assumiu, né? E é baseada no apelo a esse argumento defeituoso, né? A gente vê aqui exatamente como um argumento pode ser ruim e defeituoso, e além disso, esse argumento, essa falácia, esse argumento defeituoso, ele pode ser perigoso. Ele não é só falso, equivocado, mas ele é muito maléfico, ele é danoso, ele é prejudicial, ele leva, como a gente está vendo, a milhares de mortes evitáveis, né? Bem, é um discurso fácil, né? Esse discurso pega e ele gera medo. Você tem que tomar decisões rápidas e tal, e acaba vocalizando assim uns sentimentos muito baixos às vezes, né? Qual é o falso dilema aqui? Existe uma espécie de falsa posição, uma falsa bifurcação entre vida, saúde e economia, como se fossem duas coisas mutuamente excludentes ou incompatíveis entre si, né? Pensa vida ou economia, ou bem você protege a vida e a saúde, ou bem você protege a economia, não deveria ser assim, tá? Vamos pensar num exemplo. Imagina que milhares de pessoas vão morrer se um vulcão explodir no lugar, e alguém apresenta isso, né? Ou bem vida, ou bem economia, né? Então, se você não tirar pessoas de lá, as pessoas de perto do vulcão, as pessoas vão morrer, né? Ou muitas morrerão. Mas, bem, pelo bem do comércio, a gente não vai tirar as pessoas de lá, tá? Algumas pessoas podem morrer, mas pelo menos o comércio não para. O que está acontecendo aqui? Esse argumento esquisitíssimo. Por um lado, sem feira, sem comércio, não tem economia, ok? Mas, por outro lado, sem vida também não tem comércio, não tem economia, né? Mesmo que vida e economia, ou bem-vida ou bem-economia, não é uma oposição real. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ter as duas coisas juntas, sim. Isso é um falso dilema, isso é uma falsa oposição. Não existe aqui essa oposição entre vida e economia. Não, não precisa existir. Então, na atual pandemia, não faz sentido fazer as pessoas ficarem em casa sem algum tipo de amparo, ou ser completamente desamparados, assim, né? E o governo, digamos, o Estado, ele pode investir nisso para também aquecer a economia. As pessoas podem ficar em casa protegendo a sua saúde se forem financiadas pelo governo, sim, com linhas de crédito, financiamento para pequenos negócios, empreendedores também, financiamento para empreendedores, um auxílio renda decente. Você pode garantir uma renda mínima para a população, para que ela não tenha que pegar trem e ônibus lotado, né? E você pode permitir a proteção da família, protegendo e incentivando a economia, eventualmente o consumo, né, de coisas, né? Outras coisas que você pode fazer, o governo poderia fazer, é baixar imposto, dar empréstimo, incentivo financeiro para as pessoas ficarem em casa,
E, né, para esses pequenos empreendedores, isso gera tanto proteção para a vida e saúde, como proteção para a economia. Então, não há incompatibilidade aqui. Vida e saúde não são opostos, né? Ou bem você escolhe uma coisa ou escolhe outra. As duas coisas podem e devem andar juntas. O que a gente está aprendendo aqui? Esse tipo de argumento usado pelo governo federal é um argumento maléfico. Ele visa desinformar e manter, talvez, uma adesão de um certo grupo radical em volta deles, né? Então, existem muitas maneiras de a gente cometer falácias, tá? Mas algumas falácias, elas são perigosas, né? Pode ser feito por ignorância ou mau caratismo, ou como a gente aprendeu, as duas coisas juntas. Uma coisa não exclui a outra. Então, fique em casa, se puder, quando puder e sempre que puder. Ok? Muito obrigado. Deixa aí o seu like, segue a gente, comenta e pode fazer propostas também de conteúdo. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Valeu.